Então vamos ver a progressão aritmética. Então a progressão aritmética, também conhecido como PA, é uma sequência em que cada termo a partir do segundo é obtido somando o anterior uma constante R, chamada de razão da PA, ou da progressão aritmética. Então aqui temos três exemplos. Nesse primeiro exemplo, nós temos uma sequência formado por 2, 4, 6, 8, 10, infinito. Vejam que do 2, o primeiro termo para o segundo termo, é aumentado em 2. Do segundo termo para o terceiro, também é somado 2. Do terceiro para o quarto é somado 2. E sempre é somado 2. Ou seja, é uma característica da progressão aritmética, onde que a partir do primeiro termo nós somamos sempre uma razão, e essa razão é sempre a mesma, por isso que ela é chamada de razão constante, e nós obtemos o segundo, terceiro, quarto, quinto termos a partir dessa razão. Nesse segundo exemplo, a nossa razão vai ser menos 3. Então, a partir do primeiro termo, nós vamos obter o segundo diminuindo 3. Vamos obter o terceiro diminuindo 3. O quarto também diminuindo 3. Então, quando soma ou quando diminui, onde a razão é mais 2, por exemplo, na primeira, ou menos 3, como na segunda, elas são progressões aritméticas. Porque é somado uma mesma razão ou é diminuído uma mesma razão. Sempre lembrando que a subtração é como se eu somasse um número negativo. Tá? Então, a gente diz que soma um número negativo a partir de um determinado termo para obter o próximo. E nesse último exemplo aqui nós temos 4, 4, 4, 4. Um mesmo valor. Cada termo se repete. Ou seja, a nossa razão aqui é sempre zero. Tá? Então eu somo zero a cada termo, eu vou obter o próximo termo. Então nós podemos ter progressões aritméticas onde a razão é positiva, onde a razão é negativa, ou ainda quando a razão é zero. Então vai ter três casos. Uma vai ser uma progressão aritmética crescente, outra decrescente e a outra nula. Tá? Então, quando a razão é igual a 2, nesse caso ali, no primeiro caso, a razão é positiva, então é uma PA crescente. Na segunda, a razão é igual a menos 13, então vai ser uma PA decrescente. E por último, a razão é igual a zero, então se a razão é igual a zero, vai ser uma PA constante. Se vocês lembrarem do ano passado, função afim, primeiro ano, vocês vão ver que na função afim tinha as mesmas coisas. Ó. Quando o coeficiente angular era positivo, a função era crescente. Quando era negativo, era decrescente. E quando o coeficiente angular era zero, era uma reta constante. Né? Então, puxando lá a função afim para a progressão aritmética, é praticamente a mesma coisa. Termo geral de uma progressão aritmética. Existe uma fórmula na qual a gente pode calcular o último termo, o primeiro termo, o número de termos ou a razão de uma PA. Então, dependendo do caso, nós vamos pegar essa fórmula para descobrir um termo desconhecido ou algo desconhecido dessa progressão. Então, nós temos que lembrar o quê? Lembrar a definição da progressão aritmética. Que, por exemplo, o A2 ele é resultado do primeiro termo mais a razão. Então, se eu pego o primeiro termo, somo a razão, nós vamos ter o segundo termo. E assim sucessivamente. Se eu pegar o terceiro termo, ele é a mesma coisa que o segundo termo somado dessa razão. Mas, se o segundo termo é o primeiro termo mais a razão, então nós temos que o terceiro termo é como se fosse o primeiro termo mais duas vezes a razão. Eu somo duas razões ao primeiro termo, nós vamos ter o terceiro termo. Então, o terceiro termo também pode ser escrito assim, como o A1 mais duas vezes a razão.
No quarto termo é algo parecido. O quarto termo é descoberto por o terceiro termo somado com a razão. E o terceiro termo somado com a razão é a mesma coisa que o primeiro termo mais duas vezes a razão, né? Então, eu troco aquele A3 por o primeiro termo mais duas vezes a razão, nós vamos ver que o quarto termo é a mesma coisa que o A1 mais 3 vezes a razão. E se seguir essa lógica, nós vamos ver o quê? Que se eu aumentar o termo aqui, se eu aumentar esse valor aqui, eu posso pegar o primeiro termo mais um número antes desse valor aqui, vezes a razão. Então, se aqui eu tenho 3, eu faço duas vezes a razão mais a 1. Se aqui eu tenho 4, eu pego 3 vezes a razão mais a 1. Se eu pego 5, vai ser 4 vezes a razão mais 1. Se eu pego 6, vai ser quanto? 5 vezes a razão mais 1. Se eu pego 7, vai ser 6 vezes a razão mais 1. Nessa lógica, nós podemos montar a fórmula. Que o número que eu colocar aqui vai ser o número subtraído de 1 que vai multiplicar a razão. E que somado ao A1 vai chegar nesse último termo. Então, essa fórmula aqui é a fórmula, ou o termo geral, que nós vamos utilizar para calcular o último termo, calcular o primeiro termo, o número de termos ou a razão de uma progressão aritmética. Ela surge lá da definição. O que diz a definição? Em que um termo ele surge a partir do termo antecessor somado de uma razão. Vamos fazer um exercício e descobrir quais são os 5 primeiros termos dessa PA, sabendo o primeiro termo e a razão. Então, aqui a gente vai usar a definição. Tá? O que diz a definição? Que o segundo termo nós vamos descobrir pegando o primeiro termo e somar razão. Então, o primeiro termo nós temos que é 12 e a razão nós temos que é 7. Então, 12 mais 7, 19. Descobrimos o segundo termo. Tá? Para calcular o terceiro termo, eu pego o segundo termo e acrescento a razão. Quem é o segundo termo? Nós descobrimos que é 19. Então, o terceiro termo vai ser igual ao segundo termo, que é 19, mais a razão, que é 7. Então, 19 mais 7, 26. Vamos para o quarto termo. O quarto termo, então, ele é resultado do terceiro termo somado da razão. Então, se nós pegar aqui, o terceiro termo é 26, então vai ser 26 mais a razão, que é 7. O quarto termo, então, vai ser 26 mais 7, que é igual a 33. E o quinto termo é o quarto termo mais a razão. Quem é o quarto termo? O 33. A razão é 7, né? Então, 33 mais 7, 40. Então, os 5 primeiros termos dessa sequência são 12, 19, 26, 33 e 40. Então, essa é a nossa PA de 5 termos. 12, 19, 26, 33 e 40. Vejam que a diferença entre o primeiro termo e o segundo termo é 7. Do segundo para o terceiro é 7. Do terceiro para o quarto é 7. Do quarto para o quinto, 7. É uma PA crescente, porque a razão ela é maior do que 0. Tá? Então, sempre é bom relembrar isso para não esquecer do que a gente viu antes, conteúdos anteriores. Poderíamos também encontrar esses termos utilizando a fórmula geral que nós tínhamos antes. Por exemplo, A5, o quinto termo, poderia ser descoberto pelo A1 mais quantas vezes a razão? Mais 4 vezes a razão. A1 mais 4 vezes a razão daria o A5, o quinto termo. Então, o A1 seria 12 mais 4 vezes 7. 12 mais 4 vezes 7 daria 28 mais 12, que dava 40.